Vou chamar aqui a nossa amiga a professora Helenira Vilela, já está aqui para conversar com a gente. Olá, Helenira, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, Miguel. Boa noite, Glauco. Boa noite, audiência. Obrigada por me receber aqui. Boa noite, Helenira. Helenira, eu fiquei de mostrar um vídeo aqui, não é maldade com você não, mas é porque eu queria assistir com o pessoal, é o videozinho do Eduardo Bolsonaro, para a gente comentar. Ele postou agora há pouco, né? Ele está revoltado com o Paulinho da Força, com o Valdemar Costa Neto, o Crivella também entrou no jogo aí, porque essa anistia deles virou pó, né? Vai ser dosimetria, ninguém está falando em anistia, então ele está revoltado, ele falou que não quer isso, não é isso que ele queria. Mas aí o videozinho dele, a gente bota um pedaço só para a gente sentir o clima, depois eu passo para você comentar. Coloca aí, por favor, Gui. Vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, fala disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa... Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, fala disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu o mané, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, desse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa botar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele, nesse momento, está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios? Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, Presta um pouquinho, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente. Qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita, para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem caminho aberto, cara adiante, a nossa conduta, mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou, mas eu posso falar para vocês, eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos, essa sim imparcial.
Bem. Se forem pegar indivíduos, Chega, aí a gente está bom. falando. Helenira, seus comentários, por favor. Você sabe que eu tenho por hábito assistir esse povo falando, né? Por um hábito triste, mas científico, de que a gente não consegue analisar a realidade se a gente não acompanhar baseado em que esse povo constrói os argumentos deles. Bom, vamos por partes, como diria o Jack, né? Primeiro dizer, Eduardo Bolsonaro, eu sempre estive do lado das pessoas que defendiam os direitos humanos e contra o seu pai, que dizia que devia ter matado 30 mil. Foi Jair Messias Bolsonaro que, dando uma entrevista de cara lavada, disse que tinha que matar 30 mil. Por que um dos 30 mil não é ele na própria conta dele? Porque ele nunca quis saber de se responsabilizar pelos seus próprios crimes. Então, Eduardo Bolsonaro faz um discurso cínico, hipócrita, defendendo um sujeito que defendeu a morte de um monte de gente, que disse explicitamente que defende a tortura, e agora não aguenta ficar preso em casa e está dizendo que vai morrer porque tem alguém olhando para ele. Eu queria ver quantos minutos ele ia aguentar diante do terror de Dilma Rousseff e Carlos Brilhante Ustra, dando choque nele, dando porrada, afogando ele, para ele ver que macho que ele é, e o quanto ele é covarde, hipócrita, cínico, idiota, e quer enrolar o Brasil. Eduardo Bolsonaro, você nunca, jamais, em tempo algum, defendeu os direitos humanos para ninguém. Você só está defendendo a cabeça do seu pai. Ponto. E a sua própria cabeça, porque vocês, nesse momento, estão sendo responsabilizados pelos crimes de vocês. E é só isso. E não se faz pacificação num país com esses hipócritas, e nessa parte eu sou obrigada a concordar com o Eduardo Bolsonaro. Esses 3 canalhas não têm voto, e esses 3 canalhas não têm moral para falar de nada. E aí nós temos um problema no processo que nós estamos vivendo agora, que é a gente está lidando com o golpe, com a tentativa de golpe que foi promovida pelo governo Bolsonaro, pelo criminoso condenado Jair Bolsonaro, líder de organização criminosa, como ele é condenado. Mas a gente está fingindo que não teve um golpe em 2016. E isso sim é uma postura que a esquerda está adotando para tentar a pacificação do país, mas isso não vai poder durar para sempre. Em algum momento nós vamos ter que olhar historicamente para o papel nefasto que Aécio Neves e Michel Temer fizeram, porque eles são responsáveis pelo lugar onde nós estamos. E Paulinho da Força também. Então, eu acordei de manhã com essa foto desses 3 juntos, me sentindo, sei lá, voltei para 2010, essas pessoas irrelevantes reencarnaram, ressurgiram, né? É um novo clipe do Michael Jackson e eles saíram das covas lá, do Thriller. Essas pessoas não têm nenhuma responsabilidade. E aí eu tenho um acordo, outro, com Eduardo Bolsonaro. Não tem que votar anistia nenhuma mesmo, não. Criminoso tem que ir para cadeia. E criminoso, que ao invés de assaltar 1, 2, 10 pessoas, assalta um país de 212 milhões de pessoas, tem que ser responsabilizado na forma mais rigorosa e exemplar da lei. Então, não me surpreende, né? Então, eu não consigo ficar muito fria, porque eu outro dia estava conversando com a minha mãe, para quem, acho que aqui no fórum todo mundo já sabe, né? Que eu sou filha de gente que viveu na clandestinidade, avô foi preso, tio foi preso, pai foi preso. E a minha mãe estava dizendo que em 79 eles iam toda semana fazer praticamente uma vigília na porta da Câmara de Vereadores na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em defesa da anistia. E que quando ela foi aprovada em 79, as pessoas começaram a chorar. E por que as pessoas começaram a chorar? Porque os torturadores que Jair Bolsonaro defende, porque os assassinos que Jair Bolsonaro defende, porque os perseguidores que Jair Bolsonaro defende, porque os ditadores que levaram o Brasil à maior crise da fome e à maior dívida externa da sua história, que Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e essa camarilha defende, estavam sendo anistiados. O único erro da anistia de 79 não é anistiar quem estava do lado dos direitos humanos, dos quais eles sempre foram contra, e agora, quando é o rabo deles que está na reta, eles lembram que existe, porque eles sempre disseram que direitos humanos são para humanos direitos. E agora que nós provamos que eles não são humanos direitos, agora eles querem? Bom, eu quero. E ele está tendo. Porque a Helenira Rezende foi assassinada. E antes de ser assassinada, quando ela foi presa em Biúna, ela foi torturada.
Todas as mulheres foram estupradas nos porões da ditadura que seu Jair Messias Bolsonaro defende. E você está querendo comparar o estupro que Dilma Rousseff sofreu com o que a Débora do Batom está passando em casa, cuidando dos filhos, com todos os direitos garantidos? Que comparação mais canalha é essa? Então não tem que votar anistia nenhuma mesmo. Não tem que votar redução de dosimetria nem patavina nenhuma. O que pacifica o Brasil é se rever com a sua história e dizer definitivamente um não para o golpismo, que é o que é inaceitável. O não para uma quadrilha que se apossou do Estado brasileiro para assassinar centenas de milhares de brasileiros tentando ganhar dinheiro num esquema de desvio de dinheiro com vacina. Então, de fato, esses 3 zumbis que reapareceram das covas de uma cópia mal feita de um vídeo do Thriller, de um videoclipe do Thriller, saudoso Michael Jackson, que fazia coisas muito bem feitas, né? Lamento, desculpa aí a comparação, mas esses zumbis, eles realmente não representam o Brasil. E é por isso que nós temos que estar domingo nas ruas, porque esses 3 sem vergonhas, Aécio Neves, Paulinho da Força e Michel Temer, não levam gente para a rua. Mas nós vamos levar. Nós vamos dizer para esse Congresso do Hugo Nem Se Importa que a gente tem vergonha na cara. Que a gente quer que eles aprovem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a taxação de super ricos, ao invés de ficar aprovando impunidade. É o cúmulo. Então, assim, a fala do Eduardo Bolsonaro é absolutamente coerente com a incoerência dele, né? Com a sem vergonhice, a hipocrisia, a canalice, a falta de vergonha na cara, porque ele é um cara que contradiz o próprio discurso todo santo dia. Então, que seja responsabilizado. E agora eu fiquei muito feliz que o Dino tomou a atitude, que pena que o Goné não tomou essa atitude antes, ele devia ter feito, desencavar o que o Aras enterrou embaixo de uma pilha de papel lá na Procuradoria. Que bom que o Dino desencavou e essa quadrilha que assassinou centenas de milhares de brasileiros durante a pandemia vai ter que ser responsabilizado e ele pode ficar tranquilo. A pena da Débora do Batom não vai aumentar nem diminuir, mas a dele, Eduardo Bolsonaro, vai. Elenira, falando aqui, primeiro eu adorei a comparação, a menção ao Thriller, realmente eu fiquei imaginando aqui, agora já parei de imaginar, porque eu quero dormir depois, né? Senão vai ficar difícil. É muito mais aterrorizante do que o Thriller em si, né? Exatamente. Agora, Elenira, você está em Santa Catarina, a gente sabe que é um embate muito duro para a esquerda, politicamente e também do ponto de vista eleitoral, de uma forma geral, no estado onde o bolsonarismo é muito forte, e tem essa perspectiva do Carlos Bolsonaro ser candidato a senador em Santa Catarina também no ano que vem. Né, sendo que já tem um governador, o Jorginho Melo, que também é uma pessoa muito... é o chamado bolsonarista raiz. Como é que a esquerda, como é que o PT está se articulando para as eleições do ano que vem para fazer frente, né? Tanto na disputa para o governo do Estado, como também para essas 2 vagas no Senado e para a eleição parlamentar, que promete ser, inclusive, uma das mais disputadas, mais duras no país todo para a esquerda, porque nós sabemos também o poder que vai ter esse esquema de emendas parlamentares que está sendo desenvolvido no Congresso Nacional. Elenira. Então, Glauco, é um cenário bem desafiador. Primeiro eu vou pedir desculpa, eu me emociono, gente, porque isso vem do âmago da minha existência mesmo, né? Não consigo falar disso assim, calma, tranquila, serena, mas enfim, vamos lá. Santa Catarina, a gente está na seguinte situação. Primeiro eu queria chamar a atenção para uma coisa que aconteceu sobre Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, perdão, mas que eu acho que tem um reflexo no cenário nacional e que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção e melhoram, em geral, as nossas perspectivas, ainda que não seja um passeio no parque, e, ao mesmo tempo, acende uma luz amarela, que é... O Gilberto Kassab esteve aqui, porque aqui, nesse momento, a gente está vivendo a seguinte situação. O Jorginho Melo, que eu hoje em dia já chamo de Nano Jorge, porque ele já está ficando tão pequeno que a gente não tem... Nem com microscópio eletrônico a gente consegue mais enxergar o tamanho dele. Que está respondendo por denúncias de corrupção, que envolvem um programa que é um dos programas que ele quer mais inflar, né? Como uma das realizações do seu governo, que é o programa Universidade Aberta, onde eles descobriram, por exemplo, que estão sendo beneficiados pela Universidade Aberta gente que tem porte, gente que tem patrimônio de 20 milhões, ou seja, o governo do estado está pagando mensalidade e a universidade paga
num conluio, porque a ex-presidente da associação dessas universidades agora é a secretária de Educação e o ex-secretário de Educação anterior era ex-presidente dessa mesma associação antes. Então, o Tribunal de Contas do Estado encontrou quase 60% de irregularidades nesse programa. Então, o Jorginho Melo está com problemas. Claro que a gente sabe que a massa ignária de seguidores do bolsonarismo, ela é cega, tanto que ela acredita que eles eram contra os direitos humanos, agora são a favor. Eles eram que bandido bom é bandido morto, agora bandido bom é bandido que fica em casa recebendo champanhe. E assim vai, né? Então, eles vão distorcendo, porque são as pessoas, a base deles, né, mais aguerrida, é uma base da dissonância cognitiva. Mas eles têm problemas. Quais são os problemas? Quando o Gilberto Kassab veio aqui, ele anunciou, e isso é importante nacionalmente, que nacionalmente, ou o Eduardo Leite, ou o... acho que é o Caiado ou é o Ratinho? Acho que é o Ratinho. Enfim, um do PSD, agora me deu um branco. Vai ser candidato. Ou seja, o PSD vai ter candidato a presidente. E ele fala isso num contexto em que ele está em Santa Catarina avisando que o João Rodrigues, que eu vou te dizer, viu, Glauco? O João Rodrigues é um bolsonarista mais raiz do que o Jorginho. O Jorginho sempre foi um fisiológico. O Jorginho não era um cara de extrema-direita. O Jorginho é um cara típico do fisiologizão, né? Que o povo gosta de chamar de centrão, mas eles não são de centro, eles são de quem paga mais. O próprio Jorginho já apoiou o governo da Dilma em determinado momento, quando ele achava que isso interessava para ele poder ter os projetos dele e conquistar a referência eleitoral que faz ele ter o que ele vender para poder fazer negócio com a política. E ele muda o discurso dele, vira esse extremista, fundamentalista, teocrático de direita, no processo de perceber que, para poder ter base social aqui, ele precisava se identificar com essa camarilha. Então, ele vai se organizando com essas pessoas, só que o João Rodrigues, que esse sim é um de extrema-direita raiz, é um cara que sempre foi misógino em todo o seu discurso histórico, ele sempre foi um cara que incentiva a perseguição a professores, ele quer ser candidato a governador. E ele não reconhece. Então, tem uma disputa no bolsonarismo aqui no Estado. Na última eleição, por conta de uma disputa semelhante a essa, o Décio Lima terminou no segundo turno. E no encontro que teve do PT estadual recentemente, Décio Lima anunciou que vai ser candidato a governador. Então, no meio dessa briga, em que tanto a gente pode ter um racha do bolsonarismo com a chamada extrema, a chamada direita tradicional, que nunca foi tradicional, mas está uma parte no governo Lula, uma boa parte no Centrão, que sempre dá uma no cravo e uma na ferradura, eles devem ter candidato nacionalmente aqui no Estado, com o Décio Lima candidato ao governo. As vagas para o Senado não estão resolvidas e, sinceramente, eu acho que a gente está atrasado. O PSOL lançou 2 nomes, que é o do Afrânio Bopré e o da Tânia Maria Ramos, que são nomes de vereadores do PT, do PSOL de Florianópolis, né? O Afrânio é vereador, a Tânia foi vereadora, uma mulher negra ligada à tradição das comunidades negras aqui do Estado, ligada às escolas de samba. Mas, sinceramente, eu acho que a gente vai ter que organizar essa chapa para, pelo menos, tentar evitar a eleição de um dos dois, né? Não acredito, sendo honesta, que a gente vai conseguir eleger os 2 senadores de esquerda. Acho que sim, nesse racha e nessa briga entre eles vão ter 4 candidatos, porque não tem como o João Rodrigues lançar candidato a governador sem ter candidato ao Senado que apoie. Então, nessa mescla aí, da direita se matando, pode ter espaço. Quero chamar a atenção para o fato de que a Fiesc, que é a Federação da Indústria aqui do Estado, vários outros representantes da direita e extrema-direita tradicionais do Estado e da burguesia fizeram posicionamentos públicos contra a candidatura de Carlos Bolsonaro aqui pelo Estado. Então, isso tudo está um cenário que eu diria aberto, muito difícil. O meu compromisso que eu tenho feito é que a gente vai trabalhar por 2 coisas prioritariamente dentro da medida que eu tenho aqui, né? Que a gente consegue fazer o Lula ganhar a eleição em Florianópolis, isso é perfeitamente possível, e a gente trabalhar para aumentar a bancada de esquerda. Na eleição passada, a gente já elegeu, a gente tinha legenda para eleger 3 deputados federais do PT e elegeu 2 por causa da cláusula de barreira. Eu queria chamar a atenção para as pessoas, porque isso aconteceu em outros estados. Não é bom nessa eleição votar em legenda. Vota no nome de alguém e, de preferência, vai atrás de saber quem é que está entre os próximos que tem chance de eleger ali e faz campanha para essa pessoa, porque a gente precisa aumentar a bancada, o que depende de ter legenda, mas agora tem uma cláusula de barreira nominal.
E a gente perdeu de ter o terceiro porque a pessoa que ficou em terceiro na chapa não conseguiu ultrapassar essa cláusula de barreira. Dependendo da escolha dos nossos nomes, a gente pode fazer 3 até 4 deputados federais, que eu acho que é uma contribuição importante de Santa Catarina, que é aumentar muito a eleição do Lula, tentar impedir a eleição dos 2 senadores por eles e quiçá, indo para o segundo turno com o Décio Lima, quem sabe a gente não consegue uma surpresa, porque já aconteceu em outros momentos também que a briga da direita com a direita ser tão forte que eles acabaram apoiando o nome do PMDB. Então, quem viver verá, mas o nosso trabalho a gente vai fazer. Muito bem. Glauco, Helenira, a gente vai ouvir rapidinho um vídeo do Rogério Tomás, que ele mandou um vídeo sobre a situação lá na Argentina, que está pegando fogo. A gente assiste, depois eu passo aí para a Helenira comentar, e você também, Glauco. Coloca aí, por favor, aqui. O Henrique, pode colocar a tela inteira, que está acompanhando o Jornal da Fórum, prazer estar aqui com vocês para falar sobre a Argentina. Nos últimos 3 dias, o governo Milei teve que intervir muito forte nos mercados para segurar a disparada do dólar frente ao peso argentino. O Banco Central teve que vender 1 bilhão e 100 milhões de dólares para poder segurar a moeda norte-americana. E mesmo assim o resultado não foi muito bom. Apenas em setembro, estamos em 19 de setembro, o dólar já se valorizou frente ao peso 9,4%. No ano, a desvalorização da moeda argentina já chega a mais de 43%. Apenas a título de curiosidade, a desvalorização do peso em relação ao real é ainda maior, chega a 64% até esse momento, apenas em 2025. Em meio a essa turbulência, Javier Milei anunciou hoje, sexta-feira, que está negociando um novo empréstimo ao país junto ao Tesouro dos Estados Unidos. Curioso para quem se dizia na campanha presidencial, especialista em temas de crescimento econômico com ou sem dinheiro. Além disso, o ministro da Economia, na quinta-feira, o Luiz Caputo, um cara que ocupou o mesmo cargo no governo neoliberal do Macri entre 2015 e 2019, deu uma entrevista gaguejando, se repetindo, mostrando muito nervosismo e dizendo que eles iam vender até o último dólar para segurar, para garantir o teto da banda cambial. E também garantindo que o programa econômico do governo, que a situação era muito sólida. Por fim, um economista que era muito próximo do Javier Milei, sendo inclusive o principal conselheiro econômico da campanha em 2023, escreveu num artigo também nessa sexta-feira, ou seja, fresquinho, que a Argentina pode estar entrando em recessão às vésperas da eleição legislativa que acontece no dia 26 de outubro. O tom do artigo é melancólico e ele encerra quase como se despedindo da experiência do Milei. Ele diz, e eu vou até ler para não falhar na citação: espero que esta triste experiência nos sirva para aprender a fazer as coisas bem na próxima oportunidade, que certamente virá em algum momento futuro. Clima de velório. Os detalhes dessas informações estão nas minhas redes, é só acompanhar e seguir lá que você vai estar bem informado sobre a Argentina e outros países onde a extrema-direita é forte. Abraço. Opa, desculpe, tirei o vídeo dele antes, foi sem querer. Helenira, os seus comentários, então, sobre a situação argentina. Bom, primeiro mandar um beijo para o Rogério Tomás, me salvou de algumas lá no Congresso, quando eu estava na coordenação do sindicato, é uma grande figura, já tive vários debates com ele também. Bom, eu vou dizer, Miguel, Glauco e audiência, que desde que o Milei foi eleito, eu disse que ele não terminava o mandato. E acho que a gente está chegando perto desse momento. Eu não sou nenhuma especialista em Argentina, mas o que a gente percebe? Primeiro que a população argentina é uma população muito mobilizada. Ela é uma população que participa ativamente da política o tempo inteiro. Isso que hoje é uma realidade no Brasil, mas ainda de uma maneira um pouco quebrada, é uma tradição histórica na Argentina. Então, todo mundo tem partido, seja de direita, de esquerda, todo mundo vai para manifestação, todo mundo vai bater panela, todo mundo vai participar do processo como um todo da política, né? E não é à toa
que essa semana a gente teve aquele caso em relação à questão da decisão judicial sobre a Cristina Kirchner, e que foi uma mobilização de gente até a porta dela, uma massa enorme. A gente tem mobilizações gigantes sempre na Argentina, e a gente sabe que quando um fanfarrão desse, com esse discurso, ele assume, ele não tem a menor ideia de como funciona efetivamente a economia de um país e o que é dirigir um país. Ele não tem nenhuma consistência, ele fala as coisas que passam pela cabeça dele, como ele mesmo diz, ouvindo o espírito do cachorro morto, né, dele, que é a grande inspiração para as decisões políticas que ele faz. Ou seja, é completamente aleatório, ele é um cara muito complicado, ele é fascista. Ele agora está passando, junto com essa crise econômica, por uma crise gravíssima em relação à questão da corrupção. Tem os áudios da irmã dele, isso está estourado lá na Argentina, está dando problema o tempo inteiro. Então, mesmo a base que acreditou que ele vai mudar tudo que está aí, né, aquelas coisas parecidas com o Bolsonaro, eles estão percebendo que eles estão sendo jogados na fome, que nenhum problema econômico está sendo resolvido. De fato, a esquerda, né, a centro-esquerda, do Alberto Fernandes, fez um governo muito ruim, também foi um governo pouco efetivo, mas era um governo, né? Tinha minimamente uma estrutura de Estado, uma organização, um respeito às instituições, uma política pública para uma coisa ou outra, uma forma de lidar com o Congresso. E o Milei não tem nada disso. É simplesmente um fascista, achando que pela política dessa mobilização da horda que eles fazem, não tem resposta para dar para nenhum problema. E esses caras que são consultores, né, eles pouca solução efetivamente têm. Eles aprenderam jargões neoliberais muito superficiais que eles ficam tentando implementar. Lamento pelos irmãos argentinos, porque o que eles vão passar tendo um endividamento externo desse tamanho, a gente sabe como é, o Brasil conhece a fome resultado da dívida externa, não é à toa que a gente fez um plebiscito popular que teve mais de 10 milhões de votos contra, né, o pagamento da dívida ao FMI. Felizmente o governo Lula conseguiu resolver isso. Acho que ainda é um problema a nossa dívida pública, mas enfim. Agora, o que está acontecendo lá é um Estado se dissolvendo. E eu acho que ele vai perder fragorosamente, essa eleição legislativa, e depois a situação dele vai começar a ser insustentável a tal ponto que provavelmente ou ele renuncia, ou a gente... Inclusive, eu me lembro muito daquele período que a gente teve na década de 90 na Argentina, que teve vários presidentes, subia, caía, até reestabilizar a nação argentina com um Estado e um governo argentino. Então, infelizmente, acho que é por aí que a gente está indo. E, bom, né, lamento demais que eles tenham sido capazes de conquistar corações e mentes para jogar a Argentina nesse lugar. Mas o ressurgimento vai ser bonito e eu espero que brevemente a gente possa ter o judiciário argentino fazendo justiça em relação a Cristina Kirchner, que está presa de maneira absolutamente injusta por lawfare, e aí a gente possa ter realmente uma liderança, ela ou o Axel Kicillof, ou que são os dois juntos, não sei, aí eu não estou acompanhando tanto a movimentação da esquerda argentina, mas para a gente ter alternativas para o país, né? Muito bem. Glauco, eu assisti hoje à tarde, Helenira, um vídeo sobre a manifestação em Buenos Aires, de ontem, eu acho, anteontem. Nossa, muita gente, Helenira. Os argentinos, eles botam assim centenas de milhares, essas manifestações bolsonaristas, fichinha em relação, entendeu? Então, eu espero que a esquerda consiga repetir isso no domingo agora, mas é muito bonito as manifestações. É que eu me lembrei de uma coisa que eu deixei de citar, que está tendo greves e muita mobilização de dois setores importantes. Não que não tenha outras e que não tenham mobilizações gerais, né? Mas essas duas mais focadas, que é a questão dos aposentados, que tem sido manifestações que têm sido apoiadas por toda a população, e a manifestação das universidades. Eu tenho amigos, eu faço parte o meu sindicato faz parte da Confederação de Estados dos Educadores Americanos, que é a FESI-2, né, que é a Federação de Sindicatos de Professores Universitários lá, faz parte, e eles têm tido vitórias, inclusive contra as políticas do Milei em relação às universidades, que são parecidas com as que o Bolsonaro tinha, né, fechar, arrasar e acabar, né.
Então, eles estão muito organizados. Eu acho que esses são elementos também que contribuem para uma articulação. E é isso que você falou. As manifestações na Argentina são um mar de gente, né? Então, é outro tipo de processo. O que a gente aqui no Brasil sabe contar, a passeata dos 100 mil, a passeata dos 100 mil em Brasília, a gente tem algumas, né? As passeatas das diretas, para eles é uma coisa, eu não vou dizer cotidiana, mas bastante frequente historicamente. A mobilização constante, né? Estão sempre nas ruas. Só sobre o Milei, rapidinho aqui, Miguel, pontuar duas coisas. Né? Primeiro que agradecer também ao Rogério Tomás. Quem quiser se informar sobre a Argentina, vai lá mesmo no perfil dele, no X, nas redes sociais. E mencionar que mesmo o noticiário econômico, né, que representa os interesses do mercado financeiro, no Valor, por exemplo, ontem já tinha uma matéria falando que os investimentos estão fugindo da Argentina, e hoje o levantamento mostrou que o real subiu 16% no ano, é a quinta maior valorização global, e o peso argentino tem o pior desempenho entre 33 moedas. E também é importante a gente lembrar que o Tarcísio de Freitas teceu elogios a Javier Milei ali em abril, né? Eu até recuperei a fala dele, porque às vezes as pessoas apostam na memória curta da população, mas é bom a gente sempre relembrar o que a pessoa falou a respeito aqui da experiência do Milei na Argentina. O Tarcísio disse: do lado de cá assistimos nossa vizinha Argentina fazendo o dever de casa, encarando os desafios necessários para se reerguer e servindo de exemplo. Seguir na direção certa exige coragem. Os resultados do presidente Milei e de seu time mostram que esse é o caminho correto. Será, Tarcísio? Não é o caminho correto. E agora a população argentina vai mostrar, né, democraticamente, nas próximas eleições. Vamos aguardar. Agora, a gente tem que encerrar a live. Deixa eu trazer aqui só uma novidade, uma break news aqui. No domingo, no Rio de Janeiro, vai ser muito quente. Coloca aí, Gui. Não apenas tem Chico Buarque, Gil e Caetano Veloso, vai ter a Maria Sena, Maria Gadu, os Garotinhos, vai ser um show, vai ser um espetáculo do Rio de Janeiro. Aí então, a gente morre só de inveja, né? Mas tem atores e atrizes de todos os tipos também. Eu vi a Cacau, a Cláudia chamando, e tem muitos atores e atrizes que estão dizendo que vão também. Mas aí vai quase todo mundo para o Rio de Janeiro. A Simone disse que vai em Maceió, e o Zé de Abreu está em Brasília. Aqui em Florianópolis eu ainda não soube de ninguém mais desse tipo. Tem o link aí da CUT, né? Gui, coloca o link da CUT. Já colocou? Coloca lá aí nos comentários. Aqui, ó, eu coloco isso, se você esqueceu. Não, ato tem, 13 horas na ponte, mas eu digo, eu não sei de nenhuma celebridade que vai frequentar, né? Aqui vai ter atos em várias cidades. Então, tem na Paulista, tem no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, deixa eu ver de novo que horas que é mesmo. No Rio de Janeiro, no posto 5, 14 horas. 14 horas, posto 5. Eu vou, morram de inveja. Na Paulista, concentração em frente ali ao vão do MASP, às 14 horas. A Paulista sempre fechada, inclusive aos domingos, o que facilita bastante qualquer manifestação. Santa Catarina, na Ponte Hercílio Luz, 13 horas. 13 horas, E além de Florianópolis, vai ter em Joinville, vai ter em Itajaí, vai ter em várias cidades do estado. Não vai ser só aqui, não. É isso aí. Muito obrigado, Helenira, pela participação. Bom final de semana, né? Então, e boa sorte para todo mundo aí, toda a audiência. Domingo, todo mundo na rua, vai ser uma festa aí para enterrar esses golpistas de uma vez só, não ter anistia. Fez besteira, tentou golpe de Estado, meu amigo. Tchau, não tem mais anistia, né? Na próxima vida, né? Na próxima encarnação, tenta não dar golpe de Estado. Então, um beijo, Helenira. Até a próxima, então. Bom final de semana, gente. Até a próxima. Valeu, Helenira.